Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Carlos Gomes e estou aqui mais uma vez no PapMan, nessa edição de janeiro de 2025. Inicialmente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a coordenação em nome do professor Wagner pelo convite e é sempre um prazer para nós poder participar compartilhando algumas das nossas ideias, alguns dos nossos pontos de vista que podem vir a ser úteis para os colegas professores em todo o Brasil. Nessa edição, pessoal, eu vou tratar sobre o tema funções. Vocês já estão vendo aí na tela que eu coloquei um título, para a nossa conversa de hoje, que o título é Dado o problema, qual a função? Então, antes de iniciar, deixa eu passar para vocês a ideia que eu tenho em mente. O que ocorre, pessoal, é o seguinte: o conteúdo de funções ele é normalmente introduzido no final do ensino fundamental e é desenvolvido de maneira mais ampla durante a primeira série do ensino médio. No primeiro contato, ainda no ensino fundamental, é feita a definição de função e, normalmente, seguida da definição de função, são feitas alguns conceitos correlatos, algumas classificações, tipo função crescente, decrescente, função par, ímpar, injetiva, sobrejetiva, é definido o que vem a ser o gráfico da função. Enfim, são feitas algumas classificações, normalmente, e o conteúdo, funções em si, como eu falei antes, ele passa a ser estudado com mais cuidado e com mais tempo durante todo o primeiro ano do ensino médio, aonde são estudadas as funções elementares, afim, quadrática, exponencial, logarítmica, e por aí vai. Normalmente, tanto nos livros didáticos quanto nos exames, tipo o nosso querido Enem, que é o principal exame de acesso ao ensino superior brasileiro hoje, como em outras provas dos IFs, por exemplo, provas até mesmo de concurso, o conteúdo de funções ele é um conteúdo obrigatório nessas provas, ele sempre está presente, e as questões que trazem esse conteúdo, normalmente elas trazem uma função pronta, o que eu chamo de função pronta. O que é essa função pronta? Eles descrevem, às vezes, alguma situação e dizem, essa situação ela é modelada pela função f de x igual a, pronto, aí jogam uma fórmula, que essa fórmula aparece de maneira mágica, sem nenhuma motivação, e são feitas perguntas em cima dessa fórmula para você manipular algebricamente, enfim. Às vezes exploram o ponto de vista gráfico, mas normalmente não se traz nenhuma motivação sobre o porquê que aquela função que eles estão apresentando é a função adequada entre as várias funções conhecidas, é a função adequada para descrever matematicamente aquela situação que ele está citando no enunciado. Então a nossa ideia hoje aqui é caminhar mais ou menos na direção contrária. Nós vamos apresentar algumas situações problema e, partindo dessas situações, nós vamos tentar identificar no rol das funções elementares qual ou até quais são as mais adequadas para modelar aquela situação problema. Tá certo? Então a ideia da nossa conversa de hoje é exatamente essa. Dado um problema, qual a função? Para poder fazer essa identificação da função adequada, nós vamos apresentar aqui durante a nossa conversa os chamados teoremas de caracterização das funções, das principais funções elementares. O que são esses teoremas? Os teoremas de caracterização são teoremas que, uma vez que uma dada função cumpre aquelas condições, você pode identificar de maneira única se aquela função é afim, se ela é quadrática, se ela é exponencial, se ela é logarítmica e por aí vai. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal? Vamos começar o nosso bate-papo. Então aqui tem mais ou menos o roteiro que nós vamos seguir durante a conversa. E para iniciar de fato, eu gostaria de reforçar aqui para todos a definição de função. Uma função é um trio ABF, onde A e B são conjuntos, chamados respectivamente de domínio e contradomínio da função, e F é uma lei, ou seja, é uma regra ou fórmula que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então,
é muito importante que nós, professores, destaquemos isso para os nossos alunos. Uma função, ela não é simplesmente uma fórmula. Inclusive, essa fórmula pode até não existir. Pode ser uma regra expressa através de uma frase escrita em língua portuguesa mesmo. Não é? Uma função ela é constituída a partir de 3 ingredientes, 2 conjuntos, um conjunto A chamado domínio da função, um conjunto B chamado contradomínio e o F, que é exatamente o que eu chamo de lei, que pode ser uma regra ou, como na maioria das vezes ocorre, pode ser uma fórmula, que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Temos aqui a notação clássica, né, que nós utilizamos, que é conhecida de todos, F de A em B, que pega um elemento x, que é um elemento de A, e associa a sua imagem pela função, que é o f de x. Nós dizemos que o x é transformado pela função no f de x. Em geral, os alunos compreendem essa definição, mas eles esquecem um pouco desses conjuntos A e B e ficam meio que focados na lei, que normalmente é dada por uma fórmula. Comumente, como eu acabei de dizer, f de x é expressa por uma fórmula, mas isso não é obrigatório. Podia ser uma regra. Duas funções ABF e CDG são consideradas iguais quando é que duas funções são iguais? Se elas têm o mesmo domínio, o A, que é o domínio da F, tem que coincidir com o C, que é o domínio da G. O B, que é o contradomínio da F, tem que coincidir com o D. E além disso, o f de x tem que ser igual ao g de x para todo x em A ou C, que na verdade são iguais. Tá certo aqui? Então, duas funções elas são iguais se tudo de fato for igual. Elas tiverem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e elas assumirem os mesmos valores para qualquer valor de x no domínio. Certo? Então é preciso que as três coisas ocorram. Tudo bem, pessoal? É só um breve lembrete, uma coisa conhecida de todos. Após apresentar o conceito de função e algumas classificações básicas, como eu já tinha falado, injetiva, sobrejetiva, crescente, decrescente, par e ímpar, normalmente são estudadas na escola as funções elementares: afim, quadrática, polinomial, modular, exponencial e logarítmica. Normalmente as questões propostas nos livros didáticos e exames do ensino médio, que envolvem funções, como eu já tinha falado antes, trazem as funções prontas, que na maioria das vezes não tem motivação alguma sobre o porquê da fórmula ser apresentada daquela maneira. Por que aquela fórmula descreve aquela situação que normalmente é trazida no enunciado. Vamos seguir o caminho contrário. Dado um problema, vamos tentar descobrir entre as funções elementares a que é mais apropriada para descrever matematicamente aquele problema. Certo? Então, dado um problema, vamos tentar identificar no rol de funções que nós temos comumente, qual é a que melhor se adapta para descrever aquela situação. Para começar, apenas para motivar, não é ainda a teoria, nós vamos descrever um pouco da teoria, que são exatamente os teoremas de caracterização das funções, mas apenas para motivar a direção que nós queremos tomar, o rumo que nós queremos tomar, eu vou trazer para vocês um exemplo muito simples. Ele foi retirado aqui de uma prova de reopção, aqui na UFRN, que é a universidade onde eu trabalho. Antes do Enem, tinha uma prova interna, acho que tinha isso em praticamente todas as universidades brasileiras, que alunos que queriam mudar de curso, eles poderiam fazer uma prova com um conteúdo específico, digamos, da área. Em uma dessas provas, um pouquinho mais antigas, eu encontrei essa questão que foi aqui na UFRN, só para motivar as nossas ideias. Um agricultor percebeu que a partir de um determinado ano, durante um longo tempo, ano após ano, a sua produção diminuía 10% em relação à produção do ano anterior. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a função que melhor descreve a produção desse agricultor ano após ano. E aí tem as opções afim, quadrática, exponencial ou logarítmica. Tá certo? Então, o que é que ocorre, pessoal? O cara observou que durante um certo tempo, a produção dele diminuía 10% em relação à produção do ano anterior.
Se isso ocorre no rol das funções elementares, né, que tem essas 4 funções aqui nas alternativas, qual é que melhor se adapta para descrever matematicamente essa situação? Nesse caso, a solução é bastante simples, gente. Ora, como a produção anual diminui 10% ao ano, significa que a produção ainda permanece igual a 90% do ano anterior. Se a cada ano a produção diminui em 10%, então quer dizer que permanece produzindo 90% em relação ao ano anterior, da quantidade do ano anterior. Assim, sendo Q0 a produção inicial, a produção referente ao ano do início da observação, né? Temos que, então ele começa com a produção que eu chamei aqui de Q0, uma quantidade inicial de um certo produto. Após o primeiro ano, ele diz que vai cair 10% ao ano. Então, após o primeiro ano, se diminuiu 10%, então permanece 90%. 90%, como nós sabemos, é 90 sobre 100, que é 0,90. Então, após o primeiro ano, a produção, que era Q0, passou a ser agora 0,9 Q0. Diminuiu 10%. Próximo ano, mais um ano. A cada ano diminui 10% em relação ao ano anterior. A produção agora é 0,9 Q0 e vai diminuir 10%. Se vai diminuir 10%, então vai permanecer 90%. Então, para saber a produção no próximo ano, você pega 0,9 Q0 e multiplica por 0,9, porque permanece 90%. Então, isso vai dar 0,9 ao quadrado Q0. E assim sucessivamente. No terceiro ano, você multiplica por 0,9 de novo. Vai ficar 0,9 ao cubo Q0. Se você prosseguir com esse mesmo raciocínio, após o xésimo ano, você vai ter multiplicado a quantidade inicial, que é Q0, por 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, x vezes. Porque a cada ano que se passa, multiplica por 0,9. 0,9, 0,9, x vezes, isso vai dar 0,9 elevado a x, que é 0. Então, você tem aqui um número real, que é 0,9, elevado aqui a x vezes a quantidade inicial, que é o Q0. O que revela que após x anos, a produção seria igual a Q, que é 0,9 elevado a x, que é 0. Ou seja, uma função que nós conhecemos bem, uma função do tipo exponencial. Não é? A variável, que aqui é representada pela letra x, que significa, nesse contexto, a quantidade de anos, aparece como expoente. Então, entre as alternativas, a função que melhor descreve aquela situação seria a função exponencial. Então, o espírito da nossa conversa é esse. Eu vou oferecer uma situação e nós vamos tentar identificar, de alguma forma, qual entre as funções que nós conhecemos melhor descreve matematicamente aquela situação. Então a questão acabou, exponencial. Entretanto, eu fiz aqui um questionamento. E se no lugar da produção de um ano corresponder a 90% da produção do ano anterior, a produção decrescesse durante alguns anos 10% da produção inicial de observação? No rol das funções elementares, qual seria a função que melhor descreveria essa situação? Aqui, gente, eu estou fazendo um outro questionamento. Se no lugar de diminuir 10% ao ano em relação ao ano anterior, a produção diminuísse diferente, a produção diminuísse 10%, mas sempre em relação à produção inicial de observação, qual seria a função que melhor descreveria? Será que continuaria sendo exponencial? Nesse caso, a cada ano a produção iria diminuir 10% de Q0. Estou imaginando que Q0 é a produção inicial. Certo? Então 10% é 10 sobre 100, que é 0,10. Então a cada ano iria diminuir 0,10 Q0. Então ele começa com Q0, passado um ano diminui 0,10 Q0, 10% de Q0. Passado outro ano, eu estou imaginando que diminuísse de novo 10% de Q0. Não é a suposição agora que diminuísse 10% da produção do ano inicial, não do ano anterior. Nesse caso, após X anos, a produção seria o quê? Seria a produção inicial, que é Q0. Como diminui 0,10 Q0 a cada ano, depois de X anos, teria diminuído 0,10 Q0 vezes X. Evidentemente, para esse modelo, X, pessoal, só pode ser no máximo 10. Porque se o x for mais do que 10, essa diferença aqui ficaria negativa e não faz sentido
do ponto de vista do contexto da questão, o que é a quantidade produzida, então não faz sentido que ela atinja valores negativos. Nesse caso, a função seria essa, Q0 menos 0,10 Q0 vezes x. Como Q0 e 0,10 Q0 são constantes, então seria uma coisa do tipo AX mais B, que é conhecida como uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. Tá certo? Então, partindo do mesmo problema, só que fazendo uma suposição agora diferente, que a produção diminuísse 10%, não da produção do ano anterior, mas sempre em relação ao ano inicial, nós teríamos, nesse caso, uma função afim. Ok? Entretanto, meus amigos, nem sempre é tão simples identificar qual entre as funções elementares será a melhor para descrever certas situações, como sugere o seguinte exemplo. Nem sempre é tão simples. Por exemplo, olha essa situação aqui. Num certo dia, a temperatura de um determinado ambiente ao nível do mar era constante e igual a 30 graus Celsius. A água pura, que fervia numa panela, 5 minutos depois de ter apagado o fogo, tem temperatura de 65 graus Celsius. Quanto tempo depois de ter apagado o fogo, a água atingiria a temperatura de 38 graus Celsius? Então você tem aqui uma certa localidade ao nível do mar, que a temperatura daquela localidade é de 30 graus Celsius. Ao nível do mar, nós sabemos que a água ferve a 100 graus Celsius. Então você tinha uma quantidade de água fervendo, portanto ela estava inicialmente a 100 graus Celsius, porque está ao nível do mar. 5 minutos depois que você desligou o fogo, a temperatura que era 100 da água fervente caiu para 65. Ou seja, caiu 35 graus em 5 minutos. Ele pergunta quanto tempo depois de ter apagado o fogo a água atingirá a temperatura de 38 graus Celsius. Ok? E agora? Entre as funções elementares, há alguma delas que é adequada para modelar essa situação? Seria razoável pensar que a temperatura da água decresce linearmente com o tempo ou há outra hipótese mais razoável? Alguém poderia pensar da seguinte maneira: como a água estava fervendo ao nível do mar 100 graus Celsius, né? E a temperatura passou de 100 graus Celsius para 65 graus em 5 minutos, então diminuiu 35 graus em 5 minutos. Alguém poderia pensar assim, ora, como foram 35 graus em 5 minutos, então 35 dividido por 5 dá 7 graus por minuto. A cada minuto a temperatura caiu 7 graus. Aí você poderia fazer uma proporcionalidade para ver quanto tempo demoraria para chegar a 38. Né? Em 5 minutos caiu 35 graus. Então cai, como eu disse, 7 graus por minuto. E para chegar a 38, você pode usar uma proporção e encontrar. Mas será que isso é de fato razoável? Será que é razoável pensar que a temperatura da água nessa situação ela decresce linearmente? Ou seja, ela decresce a uma taxa constante de 7 graus por minuto? Ou isso não é adequado? Não é? Então, já não é tão simples de você prever. Eu vou voltar a essa questão no final da nossa conversa, certo? Depois nós vamos ver o porquê do modelo linear não ser de fato o mais adequado. Para responder o questionamento acima, precisamos conhecer não apenas as definições precisas de cada uma das funções elementares. Necessitamos, na verdade, de propriedades que caracterizem cada uma delas. Ou seja, se uma dada função cumpre uma certa condição, ela é unicamente determinada. Esses resultados são os chamados teoremas de caracterização das funções, que é o nosso objeto principal de hoje, pessoal. Nós vamos passar a partir de agora a conhecer, né, a trabalhar com alguns teoremas de caracterização. O que é um teorema de caracterização? Se você tem uma dada função e essa função cumpre certas condições, então a função é de um determinado tipo. Ela é afim, ou ela é quadrática, ou ela é exponencial. Então vai depender das condições que ela tenha que cumprir. Tudo bem? Então esses exemplos foram mais para introduzir o espírito do nosso bate-papo de hoje. E agora, de fato, vamos entrar
tá certo? Na direção dos teoremas de caracterização. Vamos adiante, pessoal? Tudo bem até agora? Espero que vocês estejam compreendendo tranquilamente o que nós estamos tentando passar. Para iniciar, analisemos o caso das funções afins. Então, deixa eu lembrar para vocês, eu sei que todos conhecem a definição, mas eu vou só relembrar aqui. Lembrando que uma função f de R em R, ou seja, domínio real contra domínio real, é dita afim ou polinomial do primeiro grau, quando existem constantes a e b, tais que f de x é ax mais b para cada x real. Nesse caso, há dois teoremas que podem ser utilizados para identificar uma função afim. Se você tem uma função e você quer saber se ela é ou não é afim, tem dois teoremas que podem caracterizar. Vamos tentar mostrar para vocês. O primeiro deles é esse. Teorema caracterização das funções afins. Veja bem, seja f de R em R uma função monótona. Monótona, pessoal, quer dizer que ela é crescente ou, se não, quer dizer que ela é decrescente. E injetiva. Injetiva todos conhecem, né? Valores diferentes da variável x produzem imagens diferentes pela função. O crescimento, eu chamo de crescimento essa diferença aqui, pessoal. F de x mais h menos f de x. Eu chamo de crescimento da função. Esse nome crescimento, ele não é muito bem-vindo aqui, porque poderia ser decrescimento. Você poderia trocar, talvez, esse nome por variação. Tá? Então, eu estou chamando aqui de crescimento. Você calcula o valor da função no ponto x mais h e subtrai do valor da função no ponto x. Essa diferença, se essa diferença der uma função que depende só do h, mas não depender do x, tá certo? Isso ocorre se e somente se a função f é uma função afim. Então, como é que eu posso identificar uma função afim? Através desse teorema. Você tem que ter uma função monótona, ou ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente, injetiva, certo? Tal que você faz essa diferença aqui, f de x mais h menos f de x. Se essa diferença entre f de x mais h e f de x depende apenas de h, então essa função necessariamente ela é afim, e reciprocamente. Tá certo? Tranquilo? A demonstração desse resultado é baseada no chamado Teorema Fundamental da Proporcionalidade e pode ser encontrada na nossa principal referência para a aula de hoje. Eu coloquei aqui o número 1, vocês vão ver no final dos slides, e é uma referência conhecida de todos nós, que é o livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, do professor Elon, professor Wagner, professor Paulo César e professor Augusto César Morgado. Todos nós, é um livro extremamente conhecido, né, da coleção do professor de matemática da SBN. Tá bom? E tem também algumas aulas mais antigas aqui do PapoMan, que você pode procurar no próprio site do IMPA, que você vai encontrar esse teorema sendo abordado com mais detalhes, né, pelo próprio professor Elon. Se não me engano, tem uma aula mais antiga também do Wagner. Então, você pode observar a demonstração desse teorema nessas fontes, tá bom? O meu enfoque aqui na conversa de hoje é mais a modelagem. Eu não coloquei a demonstração desse teorema aqui. Eu acho que eu coloquei aqui, só para você ter uma ideia, que é muito mais simples, a recíproca. Não é? Se essa diferença depende só de h, é uma função φ só de h, então a função é afim. Essa é a ida. Tem a volta. Se a função é afim, então essa diferença depende só de h. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Essa demonstraçãozinha que eu fiz aqui é a demonstração da chamada volta, a recíproca. Se a função ela for afim, se você calcular f de x mais h e subtrair de f de x, fizer aqui as continhas, você vai perceber que dá a vezes h. Ou seja, essa diferença, né, que eu chamei aqui no enunciado de crescimento da função, poderia ser decrescimento, depende somente de h. Tudo bem? Então, isso caracteriza unicamente a função afim. Uma função monótona e injetiva é afim se somente se essa diferença de f de x mais h menos f de x depende apenas de h. Tranquilo? Se somente se. Isso significa o seguinte: sempre que a variável x sofre um acréscimo de h, a função f sofre a mesma variação, independente do valor da variável x, conforme ilustra o gráfico.
Tá certo? O que caracteriza a função afim é isso. Toda vida que a variável x, que está aqui no eixo horizontal, sofrer um acréscimo de h, unidades, a função ela sofre uma variação de a vezes h. Aqui está sendo para cima essa variação. Poderia ser para baixo, no caso decrescente. Não importa se você faz o x variar de h aqui no início, perto do zero, por exemplo, ou se faz o x variar de h mais na frente, não importa. Sempre que a variável x variar de h unidades, a função, neste caso aqui, está variando de a vezes h. Ou seja, variações iguais na variável x provocam variações iguais na função. É isso que caracteriza a função afim, certo? Variações iguais da variável x provocam variações iguais da função. É isso que a gente tem que guardar. Note que, neste caso, os acréscimos dados a f são proporcionais aos acréscimos dados à variável independente x. Ou seja, se nós dessemos um acréscimo 2h a x, a função f variaria 2 vezes a h. Quando o x varia h, a f varia a h. Se eu fizer o x variar 2h, o dobro, a f vai variar o dobro. Se eu fizer o x variar 3 vezes h, a f vai variar 3 vezes a h. De um modo geral, se eu fizer o x variar k vezes h, a f vai variar k vezes a h. Tudo bem? Acréscimos iguais na variável x provocam acréscimos iguais na função. É isso que tem que ser guardado para você identificar a função como sendo afim. Tudo bem, pessoal? Então vamos trazer aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte, um exemplo bem simples, que é o seguinte. Nos tempos atuais, a prática de fazer compras online é uma constante na vida das pessoas. Há alguns produtos, tais como roupas, calçados, óculos de sol, entre outros, que precisam ter um tamanho adequado para cada usuário. Em virtude disso, alguns sites disponibilizam alguns recursos para que seus clientes possam efetuar uma compra mais adequada ao seu tamanho. Imagina que você vai comprar um calçado, uma roupa, você não pode provar. Então, os sites eles disponibilizam alguns recursos. A tabela a seguir foi extraída de um desses sites e relaciona a numeração de uma determinada marca de tênis infanto-juvenil com o comprimento do pé, que deve ser adequada para aquela numeração. Então, por exemplo, foi extraído de um site. Uma pessoa que tem um pé com 21 centímetros de comprimento calça para esse tipo de tênis o número 31. Uma pessoa que tem 21,5 centímetros de comprimento no pé, para esse tipo de tênis, 32 e assim sucessivamente, de acordo com a tabela. A partir dos dados apresentados na tabela, qual, entre as funções elementares, seria mais adequada para representar o número do tênis, a numeração do tênis, como uma função do comprimento do pé? Você poderia expressar explicitamente a lei dessa função? Se o mesmo fabricante produzisse tênis adultos, ele falou que era infanto-juvenil, né? Um tênis de número 44 seria adequado para um pé de qual comprimento? Porque aqui ele tem até o 37, né? Se ele fabricasse até o 44, seguindo esse mesmo padrão, seria o número 44 seria para um pé de qual comprimento? Então, o que é que você vai observar aqui? Você vai observar o seguinte. Primeiro, você está aqui diante de uma função crescente. À medida em que o comprimento do pé vai aumentando, a numeração correspondente ao tênis também vai aumentando. Então, uma função crescente, monótona. Segunda coisa a ser observada. Toda vida, pessoal, que o pé aumenta meio centímetro, o número do tênis aumenta em 1 unidade. Quando o pé passa de 21 para 21,5, o tênis passa de 31 para 32. Quando o pé passa de 21,5 para 22, ou seja, aumentou meio centímetro, o tênis passa de 32 para 33. Então, se você analisar aqui a tabela, você vai perceber que para cada meio centímetro de aumento no comprimento do pé, certo? Ocorre o aumento de 1 unidade na numeração do tênis. Então, aumentos iguais do comprimento do pé provocam aumentos iguais na numeração do tênis. Isso caracteriza, de fato, o modelo da função afim.
que é exatamente isso que eu coloquei aqui. Ó. Analisando os dados oferecidos pela tabela acima, percebemos que cada aumento de meio centímetro no comprimento do pé, o número do tênis aumenta de 1 unidade. Ou seja, variações constantes no comprimento do pé provocam variações constantes no número do tênis. Então, o número do tênis de x mais meio menos o número do tênis de comprimento x é sempre 1. Certo? Então, essa diferença ela não depende de x. Essa diferença ela depende só desse acréscimo. Cada acréscimo de 0,5 centímetros provoca um aumento de 1 unidade no comprimento do tênis. Isso caracteriza a função afim. Pelo teorema de caracterização das funções afins, segue que n é uma função afim da variável x, logo existem a e b reais, tais que n é a x mais b. Tudo bem? Para determinarmos os valores numéricos dessas constantes, basta tomarmos 2 pontos quaisquer da tabela. Você vai lá na tabela, deixa eu voltar aqui, e pega 2 pontos quaisquer. Não importa os pontos que você pega, você vai achar os mesmos a e b. Eu peguei o primeiro, quando o pé tem 21 centímetros, o número é 31. Quando o pé tem 24 centímetros, o número do tênis é 37. Eu peguei o primeiro e o último, mas poderia ter pego 2 quaisquer. Então, se nós fizermos isso, ó, o número do tênis para quem tem 21 centímetros é 31. O número do tênis para quem tem 24 centímetros de pé, comprimento de pé, é 37. Então, você simplesmente substitui. A função é ax mais b. Então, você calcula o n de 21, vai ficar A vezes 21 mais B, isso vai dar 31, que é o número do tênis para quem tem um pé de 21 centímetros. E depois, o número do tênis para quem tem um pé com 24 centímetros é 37. Então, A vezes 24, substitui o x por 24, mais B vai dar 37. Resolve aqui o sistema, acha A igual a 2 e B igual a menos 11. Portanto, você tem que n de x é 2x menos 11 para essa tabela, de acordo com os dados dessa tabela. Se o mesmo fabricante produzisse tênis adultos, um tênis de número 44 seria para qual comprimento? Você coloca aqui o número do tênis, você quer que seja 44, então 2x menos 11 igual a 44. Fazendo as continhas, x vai dar 27,5 centímetros. Ok? Então, se fosse fabricado para esse modelo de tênis, o número 44 deveria ser adequado para um pé de 27,5 centímetros. Deixa eu fazer aqui umas observações. Um fato importante é lembrar que o pé ele é um objeto tridimensional. Por isso, nenhuma medida de tamanho é totalmente exata. Certo? A largura ou a altura dos pés também podem fazer com que o número de sapatos seja maior. Isso que nós fazemos é um modelo aproximado. Além disso, é importante deixar um espaço para que o pé não fique apertado. Às vezes a pessoa quer comprar um número a mais, né, para ficar mais confortável. Por isso, dependendo do fabricante, do modelo do calçado, a função que expressa o número do calçado em função do comprimento do pé pode ser outra, ou até mesmo não ser afim. Vai depender do modelo. A seguir, apresentamos uma outra tabela referente ao mesmo site, mas para um outro fabricante de tênis. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Por exemplo, no mesmo site eu peguei essa outra tabela para um outro tipo de tênis. Esse tênis agora ele é fabricado até o número 42. Se você olhar, do número 31 até o número 37 é a mesma tabela de antes. É a mesma de antes. Mas do número 38 ao 42 houve uma modificação. Por exemplo, o cara que calça 37, ele tem um pé de 24 centímetros. Aí quem calça 38 tem um pé de 25. Então aqui, para passar de 37 para 38, não foi mais necessário meio centímetro, foi necessário 1 centímetro. Aí depois acontece aqui outra coisa estranha, ó. Se o cara tem um pé de 25 centímetros, para esse modelo de tênis é 38. Mas se ele tem um pé de 25,5, é 39. Então, ó, de 24 para 25, aumentou 1 centímetro e o número do tênis aumentou 1 unidade. Aqui embaixo acontece uma outra anomalia. Ó. Quem tem um pé com 26 centímetros, para esse tipo de calçado, a numeração é 40. Mas para quem tem um pé de 26,7, a numeração já é 41. Então,
Do 38 para baixo, você repara que não há aquela regularidade. Não é? Do 37 para cima, toda vida que aumenta meio centímetro no comprimento do pé, a numeração do tênis aumenta exatamente em uma unidade. Mas na parte de baixo da tabela isso não é verdade. Portanto, você não tem uma única função afim que consegue modelar essa tabela por completo. Até o número 37 nós vimos que dava para modelar com a função afim. Mas a partir dali já começa a acontecer fatos que não são mais adequados à função afim. Às vezes você tem que variar uma unidade, 1 centímetro, para a numeração variar de 1. Às vezes você precisa variar 0,7 centímetros para a numeração variar de 1. Então, nesse segundo trecho, a função que descreve, tá certo? Matematicamente, esse fenômeno não é a função afim. O que poderia acontecer, não é o caso aqui, é você ter dois pedaços de função afim. Tem um pedaço de função afim descrevendo o primeiro bloco e outro pedaço com uma outra inclinação, né, descrevendo outro bloco. Aqui não vai acontecer porque ocorrem aqui anomalias. Do 24 para 25 foi 1 centímetro para passar do número 37 para o 38. E aqui para passar do 40 para o 41 foi 0,7 centímetro, não foi 1 centímetro. Então essa parte aqui embaixo você não consegue modelar com a função afim. Tá certo? Apesar da variação do número do tênis ser sempre de uma unidade, a variação do comprimento não foi mantida constante de um para o outro. Então você não tem uma única função afim. Nesse caso, perceba, e é mais ou menos isso que eu falei. Não vou precisar ler isso aqui, que isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Tudo bem, pessoal? É exatamente isso. Analisando cuidadosamente os dados da tabela, você pode perceber outras faixas de valores que não se enquadram no teorema de caracterização das funções afins. Tá bom, pessoal? Estão compreendendo? Estão acompanhando? Então, tudo bem. Vamos seguir. Há um outro teorema de caracterização das funções afins que as relaciona com as progressões aritméticas. Nós acabamos de ver um teorema que diz que variações iguais na variável x produzem variações iguais na função. Há um outro teorema de caracterização que é exatamente esse aqui. Ó. Uma função monótona nós já citamos, né? Ou ela é crescente ou ela é decrescente. F de R em R, que transforma, pessoal, qualquer progressão aritmética. Cuidado, eu coloquei até em negrito aqui. Qualquer, não é uma não, é qualquer. Uma função monótona que transforma qualquer progressão aritmética, x1, x2, xn, em uma outra progressão aritmética, f de x1, f de x2, f de xn, tá certo? Isso ocorre se e somente se a função é afim. Tudo bem? Então essa é uma outra caracterização das funções afins. Você tem uma função monótona que é capaz de transformar uma progressão aritmética em outra. Se você pega x1, x2, xn, como sendo uma PA, e você calcula as imagens, você obtém outra progressão aritmética. Isso acontece se e somente se f é afim. Ela transforma PAs em PAs. Nós dizemos isso. A referência, mais uma vez, é o livro volume 1. Aqui saiu um errinho na minha compilação. Essas duas interrogações é 1, tá bom? Um errinho da compilação aqui dos slides. É o livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, como eu já havia citado. Bem, só para sentir um pouco esse teorema, dá uma olhada nessa questão aqui que é muitíssimo curiosa, que é retirada também lá do livro, do Matemática do Ensino Médio, volume 1. A função contínua f de R em R, dada por f de x igual a 3x mais o seno de 2πx para todo x real fixado, transforma a progressão aritmética x, x mais 1, x mais 2, etc. De fato é uma progressão aritmética, não é? De razão 1, primeiro termo x e razão 1. Numa progressão aritmética, ele está dizendo isso, ele está afirmando que essa função, f de x igual a 3x mais o seno de 2πx, ela transforma essa progressão aritmética em uma progressão aritmética. Ele está garantindo isso. Entretanto, f não é afim.
Isso não contradiz o teorema 1. O teorema 1 é o teorema que nós acabamos de ver, que diz que uma função monótona, certo? Para ela transforma uma progressão aritmética numa progressão aritmética se somente se ela é afim. Se somente se ela é do tipo ax mais b. Entretanto, ele está dando o exemplo aqui de uma função que não é do tipo ax mais b, né? Aparece ali um seno, não tem nada a ver com ax mais b. E, entretanto, essa função ela transforma essa PA, segundo ele, em uma PA, em uma progressão aritmética. E ela não é afim, mas isso não contradiz o teorema? Vamos ver com um pouco mais de cuidado. Primeiro, essa função, ela de fato transforma a progressão aritmética x mais 1, x mais 2, na progressão aritmética das imagens. Você calcula o f de x, você calcula o f de x mais 1, você calcula o f de x mais 2, você tem aqui uma sequência das imagens. Isso aqui é uma progressão aritmética. Como é que você reconhece uma progressão aritmética? A diferença entre termos vizinhos é constante, né? Se você calcular o f de x mais 1 menos o f de x, que é o segundo termo menos o primeiro, aqui, pessoal, eu fiz o cálculo, né? O f de x mais 1, você vai na expressão da função e troca o x por x mais 1. O f de x é a própria função. Aqui o cálculo está feito, eu não vou detalhar muito essas contas que já estão aqui digitadas, mas se você olhar com calma, essa diferença dá 3. O f de x mais 1 menos o f de x dá 3. Se você calcular o f de x mais 2 menos o f de x mais 1, vai dar 3 também. Você pode mostrar que ao caminhar nessa sequência aqui dos f's, sempre que você pegar o f de um cara e subtrair do f do cara anterior, essa diferença sempre vai dar 3, está aqui, ó. Tá bom? A diferença sempre vai dar 3, o que revela que, de fato, a sequência f de x mais 1 e f de x mais 2 é uma progressão aritmética. Então, meus amigos, a nossa função ela transformou uma progressão aritmética em uma progressão aritmética. E, entretanto, ela não é afim. Ele quer saber por que isso não contradiz o teorema. Apesar de que f não é afim. Isso não contradiz o teorema, pois duas coisas devem ser observadas. Primeiro, a função ela não é monótona. O teorema de caracterização exigia que a função fosse monótona. A função que nós temos em mãos, que é f de x igual a 3x seno de 2πx, ela não é monótona. Se você reparar aqui, ó, tem trechos em que ela cresce, mas tem trechos, em que ela decresce. Não é? Então ela vai crescendo e vai decrescendo. Ela não é monótona. Monótona quer dizer que ela ou é crescente ou ela é decrescente. Então, já fura aí. A função ela não satisfaz uma das hipóteses. Portanto, não tem nada a ver com o teorema. Ela não está contradizendo o teorema. Contradizer o teorema é satisfazer as hipóteses, tá certo? E não chegar na conclusão do teorema. Mas essa função não satisfaz, ela não é monótona. Tem trechos em que ela decresce aqui. Segunda coisa é que ela não transforma qualquer progressão aritmética numa progressão aritmética. Você cuidado aqui para não cair na armadilha, porque ele diz que transforma essa PA, que tem razão 1, x mais 1, x mais 2, numa PA, que é verdade, de razão 3, inclusive, está aqui a conta. Mas não é com qualquer PA. Por exemplo, vou pegar uma outra progressão aritmética. Vou pegar a progressão aritmética com razão meio. X mais meio, x mais 1. E agora vou calcular as imagens. F de x mais meio, f de x mais 1. Isso aqui não é uma progressão aritmética, porque eu fiz aqui a conta, pessoal. Depois vocês podem olhar com mais cuidado. Eu subtraí o f de x mais meio, que é o segundo, do f de x, que é o primeiro. Essa diferença, tem aqui as contas, ela depende de x, ela não é constante. Depois eu fiz aqui a diferença do f de x mais 1 com f de x mais meio, aqui na outra página. Essa diferença já produziu um outro valor, além de depender de x. Então você não tem uma progressão aritmética. Então é mais uma coisa que deve ser destacada no teorema de caracterização. Para a função ser afim, ela tem que ser monótona e ela tem que transformar qualquer progressão aritmética numa progressão aritmética. Não é apenas uma progressão específica, é qualquer progressão aritmética
vai ser transformada por aquela função numa progressão aritmética. Então, nesse caso, f não transforma qualquer progressão aritmética numa outra progressão aritmética. Diante do exposto, f não satisfaz as hipóteses do teorema, portanto não o contradiz. Não há contradição alguma, porque o f não cumpre as condições, não é, as hipóteses do teorema. Como é que diz? Contradizer o teorema seria cumprir as suas hipóteses e não chegar na conclusão do teorema. Mas f não cumpre as hipóteses. A função não é crescente e ela não transforma qualquer PA em PA. Ela transforma uma PA específica em PA. Tá certo? Um tipo específico de PA, na verdade, porque depende do x, né? Não é uma PA, você pode formar várias, mas não é qualquer. Se a razão for meio, já não dá certo. Tranquilo, pessoal? É uma sutileza, né? Bem, uma vez que nós identificamos aí os teoremas de caracterização da função afim, vamos fazer algo muito semelhante com a nossa querida função quadrática. Vamos começar relembrando a definição. Uma função f de R em R é dita quadrática ou polinomial do segundo grau quando existem constantes a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é ax2 bx mais c. Exigimos que o a seja diferente de zero para que o termo quadrático se faça presente para todo x real. No caso das funções quadráticas, também temos dois teoremas de caracterização que apresentamos logo a seguir. Assim como no caso das funções afins, há um teorema de caracterização das funções quadráticas relacionando-as com as progressões aritméticas, cujo enunciado é o seguinte. Teorema de caracterização das funções quadráticas. Uma função contínua, não precisa ser monótona, f de R em R é quadrática se e somente se toda progressão aritmética não constante, você pega uma progressão aritmética com razão diferente de zero, quer dizer não constante, é transformada numa progressão aritmética de segunda ordem não degenerada. Então você pega uma progressão aritmética não constante, x1, x2, x3, xn, com razão diferente de zero, tá certo? E você transforma na sequência f de x1, f de x2, f de xn. A nossa f ela é quadrática se e somente se toda PA não degenerada, né, toda PA que tem razão diferente de zero, é transformada numa PA de segunda ordem. E o que é uma PA de segunda ordem? Vou lembrar para vocês, uma progressão aritmética de segunda ordem é uma sequência tal que a diferença dos seus termos consecutivos forma uma progressão aritmética. Certo? A diferença dos seus termos consecutivos formam uma progressão aritmética. Tudo bem? Então é se e somente se. Uma função contínua f de R em R é quadrática se e somente se transforma uma PA não degenerada, uma PA não constante, né, em uma PA de segunda ordem não degenerada. A demonstração também pode ser encontrada lá no Matemática do Ensino Médio, volume 1. E, a partir daí, você consegue provar um outro teorema de caracterização. Lembra que no caso da função afim, nós tivemos um teorema de caracterização que era o seguinte: acréscimos iguais na variável x produziam acréscimos iguais na função. Aqui nós temos algo um pouco parecido. Segundo teorema de caracterização das funções quadráticas, uma função contínua f de R em R é quadrática se e somente se, para todo h em R fixado, a função que é dada pela diferença do f de x mais h e o f de x, ela é uma função afim, não constante. Então, você faz f de x mais h menos f de x. Se essa diferença for uma função afim que não é constante, então a função f ela é quadrática. Certo? Em o teorema acima ele é posto como exercício. Vamos aqui, eu vou demonstrar. Os outros teoremas eu não demonstrei que eles estão no livro. Tá certo? Esse aqui que eu estou colocando como o segundo teorema de caracterização das funções quadráticas, ele é proposto como exercício do livro, aqui eu vou demonstrar. E para demonstrá-lo eu vou usar o primeiro teorema. Então vamos lá, vamos fazer a ida. Na ida vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a nossa função seja quadrática. Vou supor que ela é quadrática.
Eu vou mostrar que essa função que é dada pela diferença de f de x mais h e f de x, ela é afim, não constante. Então, vamos lá. Suponhamos que f seja quadrática. Nesse caso, existem a, b e c reais, com a diferente de zero, tal que f de x é ax2 é bx mais c. Para todo h diferente de zero, isso é um pouquinho estranho aqui, mas isso é os reais tirando o zero, tá? Para todo h que não é nulo, vamos fazer essa diferença, f de x mais h menos f de x. Então, eu calculo aqui f de x mais h, eu vou na função f e troco x por x mais h. Vai dar exatamente essa expressão aqui, f de x mais h menos f de x. Meus amigos, se nós fizermos com calma essas contas, nós vamos obter esse resultado aqui. 2AHX, AH2, BH. 2 é diferente de zero. O A, que é o coeficiente do x2 na função quadrática, é diferente de zero. Eu tomei um H diferente de zero também. Então aqui eu tenho uma constante que vai multiplicar o x e essa constante não é zero. E aqui eu tenho uma outra constante numérica, porque o A, o H e o B são constantes. Então eu tenho uma função do tipo AX mais B. É como se 2AH fosse um A e é como se tudo isso aqui fosse um B. Ou seja, essa diferença ela é uma função afim. Tá certo? Então nós mostramos um lado do teorema. Se a nossa função for quadrática, então essa diferença é uma função afim. A recíproca. Certo? Vamos mostrar a recíproca. Agora suponhamos que para cada h diferente de zero fixado, essa função, que é dada pela diferença de f de x mais h e f de x, ela é afim e não constante. Ou seja, existem a e b reais tais que essa função seja uma função afim, ou seja, do tipo ax mais b. Vamos mostrar que a função f é quadrática. Para isso, vamos utilizar o primeiro teorema de caracterização das funções quadráticas, que diz que se eu tenho uma função contínua, ela é quadrática se somente se transforma uma PA não constante numa PA de segunda ordem. Nesse caso, se x1, x2, x3 é uma progressão aritmética não constante, de razão R, afirmamos, e vamos mostrar em seguida, que f de x1, f de x2 e f de x3 é uma progressão aritmética de segunda ordem não degenerada, não constante. Não degenerada quer dizer não constante. De fato, o que acontece? Eu vou chamar de Bn a diferença entre f de x índice n mais 1 e f de xn. Como eu estou numa PA, quem é o x índice n mais 1? O x índice n mais 1, já que é uma PA, é o x índice n mais r. E o f do xn eu repeti. E eu vou simplesmente agora substituir isso aqui. Ó. Quem é f de x mais h menos f de x, não é ax mais b? Então aqui é como se fosse f de x mais h. O r está fazendo o papel do h. E o xn está fazendo o papel do x aqui. Você olha o x como se fosse aqui o xn e olha o h como se fosse o r. Isso vai ser ax mais b. Só que o x aqui é o xn, então vai ficar axn mais b. Tá certo? Então o bn vai ser axn mais b. Por fim, basta perceber que se eu pegar bn mais 1 e subtrair de bn, o bn não é axn mais b? Então eu coloco aqui o bn mais 1 como sendo axn mais 1 mais b, menos o bn, que é axn mais b. Os b's cancelam, eu coloco o a em evidência, e aqui eu tenho a diferença entre xn mais 1 e xn, que é exatamente a razão da PA. Então isso vai dar a vezes r. Então, gente, a sequência dos b's é uma sequência tal que a diferença entre dois b's consecutivos, o bn mais 1 e o bn, é uma constante, é a vezes r. O a é a constante que aparece aqui na função afim. E o r é a razão da progressão aritmética. Ou seja, as diferenças dos termos consecutivos dessa sequência formam a progressão aritmética B1, B2, B3, o que revela que a sequência é uma progressão aritmética de segunda ordem, portanto, pelo primeiro teorema de caracterização, a função f ela é uma função quadrática. Tá? Resumindo, uma função é quadrática se e somente se transforma, gente, progressão aritmética em progressão aritmética numa progressão aritmética de segunda ordem. Progressão aritmética não constante em uma progressão aritmética de segunda ordem não degenerada. É se e somente se. Esse é um outro teorema que caracteriza as funções quadráticas. Vamos ver um exemplo?
Segue do teorema que a função é quadrática. Por exemplo, vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. A tabela abaixo apresenta a porcentagem de escolas de um determinado município brasileiro com projetores digitais de imagens, os famosos data show, em todas as suas salas de aula a cada ano de 2018 a 2024. Então tem um município brasileiro que em 2018, 8% das escolas tinham projetores digitais em todas as suas salas de aula. Em 2019, naquele município, 14% das escolas passou a ter projetores em todas as salas. E assim foi evoluindo até em 2022, quando o percentual de escolas naquele município em que todas as salas tinham projetores era de 38%. O percentual foi crescendo com o passar dos anos. Supondo que a evolução do percentual das escolas que apresentam projetores digitais em todas as salas de aula mantenha o mesmo perfil de crescimento até 2030, encontre uma função que descreva matematicamente esse comportamento no período de 2018 a 2030. Então ele quer que você investigue esses dados e você proponha uma função, tá certo? Que expresse esse comportamento. O que é que você vai perceber? Os anos, eles vão crescendo aqui numa progressão aritmética, de razão 1. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. E os percentuais, eles vão crescendo não numa progressão aritmética, mas numa progressão aritmética de segunda ordem, porque do 8 para o 14, pessoal, aumentou quanto? Aumentou 6. Do 14 para o 21, aumentou 7. Não foi 6. Do 21 para o 29, aumentou 8. Do 29 para o 38, aumentou 9. Então, a sequência dos percentuais não é uma progressão aritmética padrão. É uma progressão aritmética de segunda ordem, porque a diferença de termos vizinhos forma uma progressão aritmética, né? 14 menos 8 vai dar 6. 21 menos 14, 7. 29 menos 21, 8. 38 menos 29, 9. Então, você vai ter aqui uma progressão aritmética de segunda ordem. Que é exatamente isso que eu copiei aqui. Ó. Analisando os dados da tabela, podemos perceber que a sequência 8, aqui tem um errinho, pessoal, é 14. 8, 14, 21, 29, 38 é uma progressão aritmética de segunda ordem, pois a sequência formada pelas diferenças, uns errinhos aqui de digitação, de termos consecutivos é uma PA. Tá certo? Se esse padrão for mantido até 2030, já que uma progressão aritmética, que é a progressão aritmética dos anos 2018, 2019, 2020, 2021, vai crescendo de 1 em 1, a progressão aritmética é transformada numa PA de segunda ordem, então a função entre as funções elementares que melhor se adapta, pelo menos naquela faixa de anos, né, que é de 2018 e 2030, é uma função quadrática. Então, para determinarmos a lei dessa função, podemos simplesmente utilizar os dados da tabela. Em 2018, o percentual era 8%. Então, como a função é quadrática, fica A 2018 ao quadrado mais B vezes 2018 mais C igual a 8. Em 2019, você substitui o x por 2019, o percentual era de 14%. Em 2020, o percentual era de 21%. Você tem um sistema, pode resolver esse sistema, achar aqui o valor de A como sendo meio, o valor de B como sendo menos 4.025 sobre 2, e o valor do C como sendo menos 2.025.071. Substituindo aqui na função, você tem a lei da função. No duro, para fazer isso, nós supusemos que a função fosse contínua, o que não é verdade. Porque os anos, né, eles vão variando aqui discretamente, nem todos os valores reais são assumidos, tá bom? Mas, depois de achar a função, nós podemos simplesmente restringir os valores da variável x àqueles valores discretos, né, que constituem os anos. Então, nós temos aqui o comportamento dessa situação sendo modelado por uma função quadrática
no período de 2018 a 2030, que é onde ele sugere, né, que esse comportamento ele é mantido. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Bem, caminhando para a parte final da nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho agora sobre uma função muito importante, que é a função exponencial. Eu coloquei aqui a definição, só para relembrar, é conhecidíssima de todos. Para cada número real positivo A fixado, definimos a função exponencial de base A como sendo, que é sendo, tá, pessoal? Tem um errinho aqui, me perdoe. A função f de r em r+, dada por f de x igual a elevado a x. Essa é a famosa função exponencial de base A. Uma pequena observação: quando a lei de f é dada por b que multiplica a elevado a x, onde esse b é uma constante real qualquer, não necessariamente 1, costuma-se dizer que estamos diante de uma função tipo exponencial, né? Alguns autores fazem essa distinção, tá bom? Quando esse b é um b qualquer, você chama de tipo exponencial. Esse tipo de função é bastante adequada para modelar diversos processos naturais, sociais, tecnológicos, que seguem padrões exponenciais dentro de um certo domínio. As funções exponenciais, elas são muitas vezes utilizadas para modelar situações, mas como seu crescimento ou decrescimento é muito rápido, geralmente essa modelagem ela funciona num tempo ou num intervalo, digamos assim, curto. Por isso, a função exponencial é uma ferramenta indispensável para a compreensão da análise e previsão de comportamentos e modelagem matemática em diversas áreas. Diante da importância que acabamos de destacar, é interessante conhecermos algum critério para identificar quando um conjunto de dados, aqui é D, tá? Tem uns errinhos aqui de digitação que passaram. Conjunto de dados proveniente de algum experimento ou situação prática, pode ser modelada dentro de certos limites por uma função do tipo exponencial. Para isso, apresentaremos a seguir alguns critérios de caracterização. Como é que você pode reconhecer que a função exponencial é a função boa para modelar uma dada situação? Nos casos da função afim e quadrática, analisamos a variação sofrida pela função em relação à variação sofrida pelos valores da variável x. No caso da função afim, aumentos iguais de x produziam aumentos iguais da função. Variações iguais de x, melhor dizendo, produziam variações iguais da função. No caso da função quadrática, essa diferença, né, f de x mais h menos f de x, tinha que ser uma função afim. Certo? Então, no caso da função afim quadrática, analisamos a variação sofrida pela função em relação à variação sofrida pelos valores da variável independente x. Ou seja, analisamos essa diferença, tanto na função afim quanto na quadrática, para h fixado e x percorrendo o domínio da função. No caso das funções exponenciais e logarítmicas, vamos analisar a taxa de crescimento da função no intervalo de x a x mais h, que é dada pelo seguinte quociente. Se você faz essa diferença de f de x mais h e divide f de x mais h menos f de x, você divide isso aqui por h, tá certo? Você tem aqui um quociente, que é uma espécie de velocidade com a qual a função está crescendo. É uma taxa de variação que nós chamamos. Geometricamente, esse quociente pode ser interpretado como o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de f nos pontos x, f de x, e x mais h, f de x mais h, como ilustra a seguir. Então você tem aqui o ponto x, f de x, tem aqui o ponto x mais h, f de x mais h, e você pode traçar a reta secante, essa reta aqui. Ó. Coeficiente angular dessa reta vai ser exatamente aquele quociente, né? Que é o f de x mais h menos o f de x, que é essa distância, dividido pelo h. Isso vai dar uma espécie de velocidade de crescimento da função. É a taxa de crescimento ou de decrescimento, a taxa de variação da função. O quociente também pode ser interpretado como a velocidade média de crescimento ou decrescimento da função. Quando h vai para zero, essa velocidade é chamada de velocidade instantânea ou decrescimento, velocidade instantânea de crescimento
ou decrescimento da função. E é também chamada taxa de variação instantânea. Tá certo? Então esse quociente, gente, ele dá uma noção de velocidade, ou de crescimento ou de decrescimento da função. Essa velocidade de crescimento ou decrescimento de uma dada função pode não ser constante. Por exemplo, nas funções afins, essa velocidade de crescimento ou decrescimento é constante, mas não necessariamente é constante nas outras funções. Na verdade, pode variar ponto a ponto do domínio da função. Há uma situação muito especial em que essa velocidade de crescimento é proporcional ao próprio valor da função no ponto. Tá certo? Ou seja, essa velocidade de crescimento, essa taxa de variação é proporcional, esse alfazinho aqui quer dizer proporcional, tá, pessoal? É proporcional ao valor da função. Para transformar a proporcionalidade na igualdade, você introduz aqui uma constante, né? Assim, de proporcionalidade. Então, o f de x mais h menos o f de x sobre h é uma constante vezes f de x. Tá? A taxa de crescimento é proporcional à própria função. Nesse caso, se eu trago a função aqui para baixo e levo esse h aqui para cima, então esse quociente, né, que essa aqui é chamada taxa relativa de crescimento, né, essa aqui é a taxa média de crescimento, contém o h. Quando você traz o f de x aqui para baixo, é a taxa relativa. A taxa relativa de crescimento ela é constante. Nesse caso, veremos que as funções que são caracterizadas por esse tipo de comportamento são as funções exponenciais. A função exponencial é aquele tipo de função em que a taxa de crescimento relativa, que é o f de x mais h menos o f de x sobre f de x, essa taxa ela é constante, né? Aqui o k, ela depende na verdade só do h. Não é? O k é constante e essa taxa depende exclusivamente desse incremento h. Tudo bem? Se o h variar, essa taxa vai variar de acordo com o h. Então temos o teorema de caracterização das funções exponenciais, seja f de r em r, uma função monótona e injetiva, isto é, crescente ou decrescente, tal que para cada x e h em r, o acréscimo relativo, que é aquela diferença, só que agora dividida por f de x, depende apenas de h e não depende de x, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Esse quociente, né, ele depende apenas de h, ele não depende de x, certo? Tudo bem? Se isso acontecer, se você tiver uma função em que essa taxa de crescimento, essa taxa relativa, a diferença de f de x mais h menos f de x sobre f de x, depender só de h, mas não depender de x, então essa função é uma função tipo exponencial. Ela é uma função do tipo b que multiplica a elevado a x, onde esse a é exatamente o f de 1 sobre o f de 0 e o b é f de 0. O b é o valor que a função assume no ponto 0. Tá bom? Então é assim que nós podemos reconhecer a função exponencial. A taxa de crescimento relativo, ela depende apenas do h, não depende do x. Então é uma função tipo exponencial. Mais uma vez, a demonstração pode ser vista lá no Matemática do Ensino Médio, volume 1. E também há um teorema de caracterização para as funções do tipo exponencial usando progressões. Certo? Se você tem uma função f de r em r+, monótona e injetiva, que transforma transforma toda a progressão aritmética numa progressão geométrica, então essa função é tipo exponencial. Na verdade, é um se e somente se. Uma função f de r em r+, tá certo? Que transforma toda progressão aritmética numa progressão geométrica, ela é do tipo exponencial. Tudo bem, pessoal? Então, as funções afins transformavam PA em PA. As quadráticas transformavam a PA numa PA de segunda ordem. As funções tipo exponencial são aquelas que transformam PA em PG, uma progressão geométrica. A demonstração também pode ser encontrada lá na nossa referência principal. E vamos, caminhando aí para o finalzinho da nossa aula, apresentar aqui mais alguns exemplos interessantes envolvendo a exponencial. Eu vou voltar agora naquele exemplo do início da nossa conversa sobre o resfriamento da água. Aquele exemplo ele pode ser resolvido através da chamada lei do resfriamento de Newton.
Quando um objeto é colocado num meio cuja temperatura é mantida constante, θA, θ é a temperatura, eu não quis chamar de T para não confundir com o T de tempo. A diferença de temperatura entre o objeto e o meio que o contém, que eu chamei aqui de delta θ, então a diferença entre a temperatura do corpo no tempo T e a temperatura do ambiente decresce com uma taxa proporcional à diferença de temperatura entre eles em cada instante, ou seja, a taxa de variação da diferença de temperaturas é proporcional à própria diferença de temperatura. Isso é o que diz a lei de resfriamento de Newton. Pelo que vimos, quando a taxa de variação de uma grandeza é proporcional ao valor da grandeza em cada instante, a função que modela esse tipo de situação é a função tipo exponencial. Ou seja, existem constantes B e K, tais que essa diferença de temperaturas ela é do tipo exponencial. Normalmente, nesse caso, utiliza-se a base dos logaritmos naturais, o número de Euler, aquele número irracional de valor 2,71, tá? É o valor aproximado, né? Ele é um número irracional, o valor aproximado 2,71. Tradicionalmente, nesse caso da lei do resfriamento de Newton, costuma-se usar esta base. Mas não é uma obrigação. Poderia ser outra base, vai provocar aqui o aparecimento de outras constantes, mas poderia ser outra base. Mas aqui eu quis seguir o tradicional. Tá bom? Então a diferença de temperatura é a temperatura do corpo menos a temperatura do ambiente. Isso vai ser, ficou faltando um B aqui, ó, pessoal. B que multiplica E elevado a menos KT. Esqueci o B aqui, mas depois eu voltei com o B para cá. De modo que a temperatura do corpo no tempo T é uma constante exponencial de menos uma constante vezes T, mais a temperatura do ambiente. Essa é a chamada lei do resfriamento de Newton. E ela é a ferramenta adequada para nós retomarmos aquele exemplo do início. Lembra? A água fervia numa panela ao nível do mar, portanto, estava a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. 5 minutos depois que o fogo foi desligado, a água estava a 65 graus. A pergunta era quanto tempo depois de ter apagado o fogo a água atingiria 38 graus Celsius. Diante do que nós expusemos sobre a lei do resfriamento de Newton, podemos pensar assim. Sabemos que a água ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Portanto, a temperatura no instante zero é 100. Além disso, de acordo com o enunciado, a temperatura do ambiente é mantida constante, pessoal, a 30 graus Celsius. Está aqui. Ó. Pela lei do resfriamento de Newton, a temperatura do corpo no instante T é B, que multiplica exponencial de menos KT mais θA. Tá certo? A temperatura θ é a temperatura do ambiente, que eu substituo aqui 30 graus. No instante inicial, que é o T igual a zero, tem-se que temperatura no tempo zero, você substitui o tempo zero. Só que a temperatura no tempo zero era quanto? 100 graus Celsius, que era a água ainda no fogo. Substituo isso aqui por 100, eu trago 30 para o primeiro membro. 100 menos 30 vai ser B exponencial de zero. Exponencial de zero é 1, portanto o B é 70. De posse do B, você pode usar agora outra informação. A temperatura no tempo 5 era 65 graus. Então, a temperatura do corpo, ficou faltando um Czinho aqui, a temperatura do corpo. No tempo 5, o corpo, no caso, é a água. Era 65 graus. Substituo. Já sei que o B é 70, então substituo aqui, ó, o B por 70. Desculpa, aqui por 70. Certo? Aqui. Então, 70 vezes exponencial de menos K vezes o tempo nesse momento é 5, mais 30. Só que a temperatura no tempo 5, ela vale quanto? 65. Trago 30 para o primeiro membro, tá certo? E simplifico aqui, vai ficar 35, 70 passa a dividir, 35 por 70 dá meio. Então, exponencial de menos 5K vai dar meio, passa aqui um logaritmo, como a base utilizada nesse exemplo foi a base E, é natural que nós tomemos o logaritmo natural, que é o logaritmo de base E. Passando aqui os logaritmos, encontramos o K como sendo ln de 2 sobre 5, ou seja, 0,1386.
Uma vez que nós temos o K, ele quer saber o T para o qual a temperatura valia 38. Então você substitui. Você quer que o θ, a temperatura, seja 38, só que o θ é dado pela lei do resfriamento de Newton. Você já sabe que o B é 70 e que o K é menos 0, menos não, que o K é 0,1386. E o 30 é a temperatura do ambiente. Você quer que tudo isso seja 38. Passa o 30 para o outro lado, então 70 que multiplica exponencial de menos 0,1386t igual a 8. Passa aqui um logaritmo, você vai achar que o tempo é de 15,6 minutos. Depois vocês podem conferir com um pouco mais de calma essas contas, mas o fato é que o modelo adequado é o modelo exponencial, não é um modelo linear, de acordo com a lei do resfriamento de Newton. Tá certo, pessoal? Vamos caminhar para o final, temos mais uma questãozinha para apresentar, só que antes eu ainda tenho um outro teorema para destacar aqui para vocês, que é um outro teorema de caracterização das funções exponenciais, também presente no livro. Uma outra maneira de caracterizar as funções exponenciais é essa aqui, ó. Seja f de r em r+, uma função monótona e injetiva, isto é, crescente ou decrescente, as seguintes afirmações são equivalentes. O que significa ser equivalentes? Se você mostrar uma delas, as outras duas são verdade. Então, se você tem uma função que o f de nx, para n inteiro e x real, é o f de x elevado a n, então essa função, dizer que isso aqui funciona, é a mesma coisa de dizer que a função é exponencial de base A, onde A é o f de 1. Certo? Então, essas três afirmações aqui, elas são equivalentes. Partindo de uma delas, você demonstra as outras duas. Então, uma propriedade muito característica da função exponencial é essa última. É uma função que transforma uma soma, o f da soma é o produto dos f, transforma uma soma no produto. Tá bom? É um outro teorema, demonstração você também pode encontrar em um. Vale a pena registrar o fato de que no teorema acima, poderíamos substituir a hipótese de monótona pela hipótese de contínua. Isso também é um fato. Tá bom, pessoal? A gente pode encontrar isso direitinho lá na nossa referência. Bem, então, realmente, para seguir com os exemplos de exponencial, vou apresentar para vocês mais um exemplo que eu achei interessante, que é esse aqui. Uma pessoa foi orientada por um médico a tomar um comprimido por dia de um determinado medicamento. Ao consultar a bula desse medicamento, a pessoa verificou que cada comprimido possui 60 mg da substância ativa e que essa substância possui uma meia-vida, que é vida, tá, pessoal? Tem vida, mas é vida, de 6 horas. O que é isso? Tempo necessário para que a quantidade de substância ativa seja reduzida à metade. Após 12 horas de ingestão de um dos comprimidos, qual a quantidade de substância ativa que ainda está presente no organismo da pessoa? Letra B. Após 3 horas de ingestão de um dos comprimidos, qual a quantidade de substância ativa que ainda está presente no organismo da pessoa? Letra C. Após T horas de ingestão de um dos comprimidos, qual a quantidade de substância ativa que ainda está presente no organismo da pessoa? Então, a pessoa toma um comprimido de 60 mg e a cada 6 horas a quantidade de substância ativa cai à metade. Então, primeira pergunta é após 12 horas. Como 12 horas correspondem a 2 períodos de 6 horas, ou seja, 2 meias vidas, segue que a quantidade de substância ativa que ainda estará presente no organismo será dada como? Gente, a cada 6 horas cai a metade. O período de 12 horas são 2 períodos de 6 horas. Então, nas primeiras 6 horas cai a metade, era 60. Você multiplica por 1/2 e fica 30. Tá certo? Passadas mais 6 horas, multiplica por meio de novo. Então, fica 30 vezes meio, 15 miligramas. Então, a cada 6 horas é só multiplicar a quantidade original por meio.
Isso é exatamente o que se chama de tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que metade da substância seja absorvida, ou seja, expelida, se for o caso. Para resolver as letras B e C, vamos fazer um raciocínio só. Perceba que o modelo de decaimento linear não é adequado para modelar a presente situação, pois a quantidade de substância ativa eliminada pelo organismo deve ser proporcional à quantidade de substância presente no organismo a cada instante. Não é isso, pessoal? A quantidade de substância que você elimina, ela deve ser proporcional à quantidade de substância que ainda permanece no seu organismo. Então eu escrevi aqui, ó, se Q de T é a quantidade de substância presente no organismo a cada instante T, então, para cada incremento H de tempo, devemos ter que a taxa de crescimento ou decrescimento, a taxa de variação talvez fosse mais adequada, Q de T mais H menos Q de T sobre H deve ser proporcional ao próprio valor de Q. Isso aqui, pessoal, esse quociente que ele chama de taxa de variação, taxa de crescimento, é a velocidade com a qual a substância está sendo eliminada, certo? A velocidade com a qual a substância está sendo eliminada, ela é proporcional à quantidade de substância que está presente no organismo. Ou seja, aquela velocidade, né, que é a taxa de variação, é proporcional a Q de T. É uma constante vezes Q de T. Aí eu passo Q de T para baixo, levo esse H para cima, portanto, eu tenho aqui, ó, agora aquela taxa de crescimento relativa, que é quando na parte de baixo eu tenho a função. Essa taxa ela depende somente de H. Quando o H veio para o segundo membro, essa taxa ficou dependendo somente do H. E qual é a função? Qual é o modelo de função em que a taxa de crescimento relativa, que é essa diferença dividida pela própria função, depende somente de H? Por um dos teoremas que nós vimos de caracterização, isso é exatamente o que ocorre com as funções tipo exponencial. Em outras palavras, esse quociente depende somente de H, tá certo? E podemos concluir, por um dos teoremas, que Q de T é uma função do tipo exponencial, ou seja, existem constantes A e B, tais que Q de T é B, que multiplica A elevado a T. Como Q de 0 é 60, né? A quantidade de substância no tempo zero é 60 miligramas, e Q de 12, que nós já calculamos, é 15, podemos fazer um pequeno sistema. Q de T é B que multiplica A elevado a T. Aí eu substituo aqui o tempo por 0 e a quantidade por 60. E depois substituo o tempo por 12 e a quantidade por 15. Manipulo um pouco o sistema, acho as constantes A e B. O B vai produzir 60, né? E o A vai ser 2 elevado a menos 1/6. Aí eu regresso aqui, substituo os valores de A e B e tenho explicitamente a função que dá o Q em função de T. É 60, que multiplica 2 elevado a menos T sobre 6. Ele queria saber também, em 3 horas, qual era a concentração. Então é só substituir o T por 6. Desculpa, por 3. Se eu substituir aqui o T por 3 e manipular as contas, eu vou achar que a quantidade remanescente de substância, depois de 3 horas, é de 42 miligramas. Essa é a quantidade de substância que ainda permanece no corpo. Portanto, foram perdidos 18 miligramas, que era 60, né? Certo, gente? E para encerrar, de fato, um último exemplo, que é o seguinte. Ó. Um banco digital traz como tela de abertura do seu aplicativo a seguinte frase: empréstimo pessoal, pegue hoje e pague daqui a um ano. Aí tem lá, taxa de juros 12% ao ano. Você pegou um aplicativo do seu banco e tem esse anúncio. Ao fazer uma simulação nesse aplicativo, uma pessoa vê que ao tomar emprestado uma quantia de 100 mil reais, o valor total a ser pago após um ano é de 112.682,50 e não 112 mil como ela esperava ver. Porque a pessoa pegou 100 mil, a promessa do banco é que a taxa é de 12% ao ano, portanto,
ela esperava, 12% de 100 mil são 12 mil reais. Ela esperava que a dívida apresentada lá no aplicativo fosse de 112 mil. Entretanto, o aplicativo apresenta essa dívida, R$ 112.682,50. Ou seja, R$ 682,50 a mais do que ela esperava. Como explicar essa divergência de valores? Por que o aplicativo está dando esse valor estranho quando ela esperava ver 112 mil? Com o mesmo anúncio de uma taxa de 12% ao ano, qual seria o valor máximo qual seria o valor do máximo pagamento que o banco poderia exigir do seu cliente para o mesmo empréstimo de 100 mil? Um pouco estranha a pergunta B, né? Mas vamos entender já já. Solução. O segredo está no fato de como os juros são computados. Caso os juros fossem computados de fato somente após um ano, o valor justo a ser cobrado seria de fato os 112 mil. Se eu pegasse os 100 mil hoje e os juros só fossem ser computados uma única vez na hora do pagamento, daqui a um ano, eu pegaria os 100 mil e corrigiria com o fator 1,12, que é o fator de aumento de 12%. Se você quer aumentar uma quantia 12%, todos nós sabemos que basta que nós multipliquemos essa quantia por 1,12. Daria de fato 112 mil. Como esperava o cliente. Mas o que ocorre é que o padrão do mercado financeiro é cobrar juros mensalmente. Então o que é que o banco faz? Como o ano possui 12 meses, certo? Ele pega a taxa que ele prometeu, que é de 12%, e divide por 12, para que os juros sejam cobrados mensalmente. Então, 12% dividido por 12 vai dar 1%. Então, o fator mensal é de 1%. O fator de correção de 1% é 1,01, né, gente? Então, o que é que nós fazemos? Em 12 meses, a dívida assumiria o seguinte valor. O cara pegou 100 mil, depois do primeiro mês, ele multiplica por 1,01, que é aumentar 1%. Depois, no segundo mês, ele multiplica de novo por 1,01 até o 12º mês. Então, vai ficar 100 mil, que multiplica 1,01 elevado a 12. Se você fizer isso na sua calculadora, você vai encontrar exatamente o valor que o banco propôs, 112.682,50. O segredo aqui é que ele faz o anúncio de 12%, mas é meio fictício, porque ele vai, na verdade, computar os juros mensalmente. Aí vem aquela pergunta B. Como é que o banco poderia maximizar essa dívida? Para maximizar essa dívida, o banco poderia computar os juros em intervalos de tempo cada vez menores. Se no lugar de dividir o ano em 12 partes, ele poderia dividir o ano em N períodos iguais. Então ele pegaria a taxa, que é de 12%, e dividiria por N, onde N é um número arbitrário. 12% é 0,12, né? Então ficaria 0,12 dividido por N. O fator de correção, tá certo? Dessa taxa aqui, 0,12 sobre N, é 1 mais 0,12 sobre N. Isso aqui é o fator de correção dessa taxa. Só que ele vai aplicar esse fator em N períodos. Ele dividiu o ano não em 12 meses, ele dividiu em N períodos. Então, essa taxa deveria ser computada em cada um dos N períodos em que o ano foi dividido. E no final a dívida seria quanto? Seria os 100 mil. Aí você multiplica por aquele fator N vezes em cada um dos períodos. Então a dívida no final seria essa, que vai depender do N, tá certo? Se você fizer esse N crescer, ou seja, se você dividir o ano em fatias cada vez maiores, nos cursos de cálculo tem um limite bem conhecido, que é o limite quando N vai para infinito, de 1 mais alfa sobre N elevado a N, onde esse alfa é o número real. Se vocês lembrarem lá dos cursos de cálculo, isso aqui vale exponencial, número de Euler, exatamente desse alfa. Portanto, nesse caso aqui, se nós calcularmos o limite com n muito grande, isso aqui vai dar exponencial de 0,12. Portanto, dividindo o ano em n partes com n tendendo ao infinito, o valor máximo que a dívida pode assumir vai ser esse 100 mil vezes esse limite, quando o n for muito grande, que vai dar exatamente exponencial de 0,12, ou seja, vai dar R$ 112.749,68. Esse é o máximo valor que a dívida poderia assumir. Nesse caso, os juros eles são cobrados, nós dizemos, continuamente. Você pega o ano, fatia em N pedaços, tá certo? E faz esse N crescer
arbitrariamente. Então, a dívida máxima seria R$ 112.749,68. Tudo bem? Meus amigos, só para finalizar, eu não coloquei nenhuma questão, mas é mais no sentido de estimular vocês a buscarem mais conhecimento, mais informação na nossa principal referência, que é a Matemática do Ensino Médio, volume 1. Lá há um teorema de caracterização das funções logarítmicas. Aqui eu resumi aqui a definição, que é conhecida de todos, né, da função logarítmica. E eu convido vocês a darem uma olhada no livro, que tem um teorema de caracterização para as funções logarítmicas. A principal característica é essa função logarítmica, ela transforma um produto em uma soma, tá certo? Então dá uma chegadinha lá no livro, vale muito a pena, é riquíssimo de informações. E é isso. Então basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá certo, pessoal? Um prazer imenso ter mais essa oportunidade com vocês e espero vê-los na sexta-feira, mesmo que virtualmente, né? Estou aberto a receber as perguntas, os comentários, para que nós possamos tentar respondê-los e esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Tá bom, pessoal? Então, um prazerzão estar com vocês. Agradeço. Obrigado pela atenção e um abraço para todos. Aqui nós temos as nossas referências, como nós já havíamos dito. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima oportunidade. Abração para vocês.